Vamos dar uma olhada nos comandos que podem ser usados para aplicar uma configuração básica no switch. O primeiro comando que a gente tem que entrar no switch é o comando configure terminal para acessar o modo de configuração global. Depois que a gente entra no modo de configuração global, já podemos começar a aplicar os comandos de configuração. O primeiro comando que a gente pode aplicar é o comando hostname, que altera o nome do switch, né, o nome do dispositivo. Então eu coloco hostname sw1 e perceba que assim que eu dou o enter nesse comando, o meu prompt muda, né? Antes estava switch, que era o nome padrão, e agora está como sw1. Ou seja, eu troquei o nome do meu switch, né, do meu dispositivo. Eu consigo acessar o modo de configuração de interface VLAN com o comando interface VLAN e o ID da VLAN, né? Por padrão, a interface de gerência de um switch é a interface VLAN 1. Então, se eu quiser configurar um IP nesse switch para fazer gerenciamento remoto desse switch, por exemplo, eu coloco o interface VLAN 1, entro no modo de configuração da interface VLAN 1 e coloco o comando IP address para configurar o IP nessa interface VLAN 1. IP address 192.168.10.1, por exemplo, 255.255.255.0. Não se preocupe por enquanto se você não sabe o que é essa associação entre IP e máscara, a gente vai entender isso daqui a pouco. Nos próximos vídeos, mas é uma forma que eu tenho de configurar um IP num switch para fazer o gerenciamento remoto dele. O comando no shutdown me permite habilitar a interface do switch, tá? Por padrão, as interfaces do switch elas já vêm habilitadas já de fábrica, né? Diferentemente dos roteadores, onde você tem que dar o comando no shutdown, senão a interface não sobe. No switch não, no switch você tira ele da caixa, coloca os computadores ali já conectados e a porta vai subir normalmente. Mas se por acaso você tiver que dar o comando no shutdown por algum motivo, está aí o comando para habilitar a interface. O comando duplex speed serve para configurar alguns pontos da interface, alguns elementos, alguns componentes da interface que dependem do dispositivo que está conectado na outra ponta, né? Os switches hoje em dia, por exemplo, eles são todos full duplex. Mas se por acaso você tiver que conectar uma porta de um switch num hub, por exemplo, por algum motivo que seja, talvez você tenha que colocar essa porta como duplex half, porque o hub ele é um dispositivo half duplex. Ele não é full duplex. Então, se você colocar uma porta full duplex conectada no dispositivo que é half duplex, as portas não vão se falar, né? Os dois lados não vão se falar. Então, você vem aqui e coloca duplex half. Quando você deixa duplex alto, você deixa que os próprios equipamentos negociem um com o outro qual vai ser o duplex que vai ser usado. Se o dispositivo na outra ponta do switch, não souber fazer essa negociação, você tem que chegar no switch e estaticamente colocar qual vai ser o duplex usado, se vai ser full duplex ou se vai ser half duplex. A mesma ideia serve para o speed. Por exemplo, se você tem um switch que tem portas Fast Ethernet, as portas Fast Ethernet elas têm um speed de 100 megabits por segundo. Se você estiver conectado num hub, o hub é um dispositivo de 10 megabits por segundo. Então, talvez você tenha que chegar aqui na interface que se conecta no hub e colocar speed 10, para dizer, olha, essa porta, apesar de ser 100 megabits por segundo, ela vai trabalhar a 10 megabits por segundo, porque o dispositivo na outra ponta só consegue falar até 10 megabits por segundo. Ok? Colocando speed alto, você deixa que os dois dispositivos negociem. Porém, se na outra ponta o dispositivo não souber negociar, você vai ter que chegar no switch e forçar o speed aí com o valor adequado, né? 10 ou 100 megabits por segundo. O MDX alto é uma técnica usada para fazer a inversão lógica de pinagem na porta, né? Como a gente já viu nos vídeos anteriores, quando eu conecto um switch com outro, por exemplo, como eles são dispositivos iguais que recebem e enviam tráfego pelas pinagens ali do conector, nas mesmas pinagens do conector, eu tenho que usar um cabo cruzado a princípio entre esses dois switches, né? Se eu usar um cabo direto, eu vou conectar o transmissor de um lado com o transmissor do outro lado, os dois vão tentar transmitir pelo mesmo fio, não vai dar em nada, a comunicação nunca vai acontecer. Por isso que eu preciso usar um cabo cruzado.
Porém, existe uma tecnologia chamada AutoMDX que identifica quando um cabo direto é conectado no switch, e essa tecnologia ela faz a inversão lógica das pinagens. Então, por exemplo, se eu conecto um cabo direto entre dois switches, o AutoMDX detecta que eu coloquei um cabo direto e logicamente, virtualmente ali, ele faz a troca da pinagem. Ele pega um switch e fala assim para o switch, olha, você vai transmitir pela sua porta de recepção e receber pela sua porta de transmissão. Ou seja, ele faz a troca lógica. Então, um desses switches participantes no link vai transmitir por uma porta e receber pela porta de transmissão original. Okay? Ele vai transmitir pela porta que originalmente ele recebe e vai receber pela porta que originalmente ele transmite. Vai fazer a inversão lógica. Okay? Então, hoje em dia, você pode ver dois switches conectados com cabo direto e os dois switches estarem funcionando. Vai funcionar por causa da tecnologia AutoMDX. Se você desabilitar o AutoMDX, não vai funcionar. Você vai ter que obrigatoriamente usar um cabo cruzado. Lembrando que para a prova, se você estiver pensando em fazer o exame de certificação, considere que a conexão entre dois switches é sempre feita com cabo cruzado. Tá? Apesar da técnica AutoMDX, sempre que você for perguntado na prova, olha, qual é o tipo de cabo que eu utilizo para conectar um switch com outro switch? É cabo cruzado, ponto final. Okay? Esquece o AutoMDX nessa hora, coloca lá cabo cruzado. Aqui eu tenho os comandos para fazer a configuração de banner. Né? Banner é uma mensagem que eu coloco no roteador para sempre que alguém se conectar nesse roteador aparecer essa mensagem. Existem dois métodos básicos aqui de configuração de banner, que é o banner login e o banner MOTD, Message of the Day, mensagem do dia. Né? Banner login é o banner que vai sempre aparecer quando alguém fizer login no switch. Então, toda vez que alguém chegar lá, fizer login no switch, vai aparecer o mesmo banner. No caso aqui, o banner acesso restrito. Okay? O banner MOTD ele pode ser usado para colocar uma mensagem temporária. Por exemplo, se aquele switch está em manutenção, eu vou colocar um banner MOTD dizendo, olha, esse switch está em manutenção. E essa manutenção vai ficar durante um determinado tempo, e depois que a manutenção acabar, eu vou lá e retiro esse banner. Pronto, acabou. O banner login ele é fixo e o banner MOTD a gente coloca ali por um período de tempo. Né? Por isso que o nome dele é mensagem do dia. Ele só serve ali para o dia, né? Só serve por um período, depois a gente pode excluir ele. Okay? A configuração de banner ela tem que ser feita usando delimitadores. Tá? Então eu coloco, por exemplo, o comando banner login. O delimitador aqui é o cifrão. Tanto que ele está no início da mensagem e no fim da mensagem, no início do banner e no fim do banner. Tudo que tiver entre esses delimitadores aqui faz parte do banner. No banner em si, quando o banner for exibido, esses delimitadores não vão aparecer, mas aqui no comando eles servem para dizer aonde começa o banner e aonde termina o banner. Okay? Por isso que eu não posso ter esses delimitadores aqui no meio da mensagem. Eu tenho que usar como delimitador um caractere que não vai aparecer dentro do banner, porque senão eu vou travar o banner no meio do caminho. Okay? Então, se dentro do banner não vai aparecer o cifrão, então eu posso usar o cifrão como delimitador. Se o cifrão for aparecer dentro do banner por algum motivo, aí eu tenho que usar um outro delimitador. Qualquer caractere pode ser usado como delimitador, desde que ele não apareça dentro do banner. Okay? A mesma coisa serve também para o banner MOTD. E o comando aqui embaixo, ipdefault gateway, me permite configurar o endereço do gateway nesse switch. Tá? Endereço de gateway é o endereço IP configurado na interface do roteador que se conecta na rede. Tá? Então, eu tenho um roteador conectado numa rede, nesse roteador tem uma interface que está diretamente conectada na minha rede. Essa interface que está conectada na minha rede é o meu default gateway. Ou seja, a minha porta de saída da minha rede local para as outras redes, para o mundo externo, para a internet, por exemplo. Então, se eu quiser fazer um acesso remoto num switch, se eu tiver, por exemplo, na minha casa e tiver que acessar através de VPN, por exemplo, o switch remotamente, eu tenho que colocar o default gateway nesse switch, o endereço do default gateway nesse switch, porque senão o tráfego do switch não vai saber sair da rede local e atravessar a VPN até chegar na minha casa. Ok? Então, esse switch precisa conhecer o default gateway dele, precisa conhecer a porta de saída da rede onde ele está. Através do comando ipdefault gateway, eu consigo dizer isso para o switch. Ok?
Esses comandos aqui me permitem fazer configuração de senha no switch. O Enable Password me permite configurar uma password e o Enable Secret me permite configurar uma secret. Qual a diferença entre password e secret? Os dois são usados para senha de enable. O que é senha de enable? Quando eu dou o comando enable, quando a gente deu o comando enable ali nos exemplos que a gente viu nos vídeos anteriores, a gente já saiu direto do modo usuário e já entramos no modo privilegiado. Com o comando enable, saímos do modo usuário e entramos no modo privilegiado sem nenhum controle de acesso. Ninguém pediu senha, ninguém pediu nada. A configuração de senha de password ou senha enable, de enable password ou enable secret, me permite configurar uma senha para sempre quando alguém der o comando enable, antes de entrar no modo privilegiado, ele vai ter que colocar uma senha. Como o nome do modo é privilegiado, não é todo mundo que pode acessar. Então, se eu quiser controlar quem pode acessar o meu modo privilegiado, eu coloco uma senha de enable. A pessoa vai estar no modo usuário, beleza. Quando ela inserir o comando enable, antes dela partir para o modo privilegiado, ela vai ter que informar a senha. Se ela não informar a senha, ou se informar a senha errada, não vai conseguir acessar o modo privilegiado. Qual a diferença entre password e secret? O enable password, ele não criptografa a senha. Então, se você coloca enable password Cisco, por exemplo, quando você dá o show running config, você consegue ver a senha Cisco em texto limpo aparecendo ali no arquivo de configuração. Ou seja, o enable password não criptografa a senha, ok? Já o enable secret ele faz uma criptografia da senha. Quando eu coloco o enable secret Cisco, quando eu dou o show running config e vejo ali a linha do enable secret configurada, eu vejo um hash. Eu não vejo a senha em si, eu não vejo Cisco, eu vejo um conjunto de caracteres ali que é a senha criptografada. Okay? E essa criptografia é uma criptografia relativamente boa, entre aspas, que não é tão fácil assim de quebrar. Se você colocar... É claro que se você colocar 1, 2, 3, por exemplo, vai ser fácil de quebrar. Mas se você colocar uma senha complicada ali, com vários caracteres, letra maiúscula, letra minúscula, número, número, caracteres especiais, alfanuméricos e tudo mais... Se você criar uma senha forte desse jeito, a criptografia usada no Enable Secret vai permitir que essa senha seja muito difícil de ser quebrada. Ok? Então, sempre quando você for configurar o Enable Secret, coloque uma senha realmente segura, uma senha realmente forte, para que seja difícil de ser quebrada aí por algum algoritmo qualquer. E por fim, você pode colocar o comando Service Password Encryption para criptografar as senhas que aparecem em texto limpo nos arquivos de configuração do switch. Inclusive aqui o Enable Password. Como ela aparece em texto limpo, quando eu coloco o Service Password Encryption, esse comando aqui criptografa essa senha. Só que a criptografia que esse Service Password Encryption aqui coloca é uma criptografia muito fraca. Muito fraca. Então, mesmo se você colocar uma senha muito robusta, qualquer site na internet consegue quebrar essa senha. Porque a criptografia dela é muito fraca mesmo. O hash que ele usa ali é muito fraco. Você coloca num site na internet, no google.com, pesquisa lá, quebrar a senha de switch, o roteador Cisco, você coloca a senha do Service Password Encryption, em questão de 1 segundo você vai conseguir ver a senha. Seja ela uma senha robusta ou uma senha simples. Em 1 segundo você vai conseguir ver. Então, apesar de existir esse Service Password Encryption aqui, apesar dele conseguir fazer uma criptografia na senha, não é muito ideal. O ideal mesmo é que você use o Enable Secret. O Enable Secret ele coloca um hash forte ali, dependendo de quão robusta vai ser a sua senha. Ok? Aqui nós temos a configuração de console e de VTY do switch. Console é uma configuração que eu faço para controlar o acesso direto no meu switch. Como a gente já viu também nos vídeos anteriores, quando eu quero acessar um switch pela primeira vez, por exemplo, e eu não tenho configuração nesse switch ainda, eu preciso acessar ele diretamente com o cabo console, através da porta console. Essa configuração aqui de cima, lá no console 0, me permite configurar uma senha para qualquer um que estiver acessando o meu switch através da porta console. Então, sempre que alguém espetar um cabo console na porta console do meu switch e tentar acessar o switch através da porta console, ele vai ter que informar essa senha. Se ele não informar essa senha, ele não vai conseguir acessar a line console, não vai conseguir acessar o switch através da porta console, mesmo estando ali diretamente conectado. Ok?
Essas configurações aqui de baixo, lá no VTY015, me permitem fazer a configuração de acesso Telnet no switch, ok? Lá no VTY015, significa que eu estou configurando 16 sessões Telnet nesses switches. Ou seja, 16 pessoas, de 0 a 15, 16 pessoas, podem acessar esse switch ao mesmo tempo usando essa senha aqui que eu configurei aqui embaixo. Ok? 16 pessoas podem acessar o switch através de Telnet simultaneamente, usando essa senha aqui. Okay? Se uma 17ª pessoa tentar acessar, não vai conseguir, porque todas as sessões aí que eu configurei já estão ocupadas. Okay? Veja aqui que tanto na configuração da console quanto na configuração da VTY eu coloco o comando login. Esse comando login aqui me indica que a senha tem que ser solicitada. Se eu não colocar esse comando login, mesmo que eu tenha configurado a senha aqui em cima, a senha não vai ser exigida. Eu vou conseguir, por exemplo, acessar o console sem senha nenhuma. Para que a senha seja exigida, para que o switch peça a senha para o usuário, eu tenho que colocar o comando login. Okay? Sem o comando login, o switch não vai pedir a senha, nem do console, nem do Telnet ali embaixo. Okay? E aqui a gente tem os comandos de verificação, show running config, que me permite visualizar a configuração que está atualmente em execução no switch. Não necessariamente é a configuração que está salva no arquivo de configuração ali que salva ali a configuração no switch, né? Essa configuração showrun é a configuração que está sendo executada atualmente no switch. Então, se eu acabei de ligar o switch, coloquei um monte de configuração lá, configurei IP, configurei hostname, configurei um monte de coisa, e eu não salvei a configuração, essa configuração vai estar presente apenas no arquivo running config. Ok? Se eu der um reboot, se eu der um restart nesse switch, essa configuração vai se perder. Quando ele iniciar, ele vai iniciar do zero, porque eu não salvei a configuração. Okay? A configuração que está salva, que foi salva no switch, ela fica no arquivo startup config. Então, se eu quiser ver a configuração que está armazenada na NVRAM, que é a memória não volátil ali, que não se apaga quando o switch reinicia, se eu quiser ver essa configuração, eu tenho que dar o comando show startup config. Aí sim eu consigo ver a configuração que está armazenada de fato no switch. Okay? E para eu armazenar uma configuração no switch, ou seja, para eu copiar a configuração que está na running config para a startup config, eu dou o comando copy running config startup config, ok? Uma alternativa a esse copy running config startup config é o comando write memory ou apenas WR, né? Eu digito lá WR e ele faz a mesma coisa que o copy running config startup config. Se você estiver estudando para o exame de certificação, esqueça o WR, não use o WR. No exame, a Cisco exige que você use o comando copy running config startup config. O comando WR ele é um comando antigo, né? Embora ele ainda exista aí, ainda seja suportado por muitos dispositivos, né? Mas ele está entrando em vias de ser descontinuado. Tanto que alguns equipamentos que também trabalham em cima de OS, como o Cisco ASA da vida aí, né, que é um firewall da Cisco, esses dispositivos, por exemplo, já não suportam mais o comando WR. É por isso que, inclusive, no exame de certificação, a Cisco exige que você coloque o comando copy running config startup config. Sempre que você fizer uma configuração e tiver que salvar essa configuração, não esqueça de dar o comando copy running config startup config. Se você não der esse comando, quando você reiniciar o equipamento, a sua configuração vai ser perdida. Não esqueça do comando copy running config startup config.